Boa noite. Vamos esperar 1 minuto e meio para as pessoas se conectarem direitinho e aí a gente começa a nossa conversa, tá bom? Bem, começamos aqui mais um Cultura Artística em Casa. Eu quero convidar vocês para fazerem comigo uma pequena viagem pelo universo fascinante do violoncelo barroco. Seremos conduzidos pela música de Bach e Vivaldi, dois contemporâneos do século XVIII que jamais se encontraram fisicamente, imaginem, mas compartilharam muitas afinidades artísticas. Dois álbuns recentíssimos me levaram à ideia de contar para vocês algumas histórias que podem mudar o conceito que temos da palavra interpretação da música barroca. Primeiro, o duplo da violoncelista francesa Ophélie Gaillard, e Colore dell'Ombra, inteiramente dedicado a Vivaldi. E o segundo, Sonaria Ottava, é um precioso encontro entre dois grandes amigos, ambos italianos. O violinista Giuliano Carmignola, 69 anos, e o violoncelista Mário Brunello, de 60 anos. Eles construíram um álbum ancorados em interpretações alternadas de concertos de Bach e Vivaldi. Respectivamente professor e aluno décadas passadas na Academia de Música de Siena, eles hoje são mestres em seus instrumentos. Brunello, que estudou com Antônio Ianigro na mesma classe do nosso Antônio Menezes, foi o primeiro italiano a vencer o concurso Tchaikovsky em 1986. 4 anos antes, vocês se lembram bem, Menezes também foi o primeiro brasileiro a obter a medalha de ouro em Moscou. Depois de ouvir várias vezes e me encantar com estes dois álbuns, decidi reler algumas passagens de um livro que me impressionou bastante anos atrás, The End of Early Music, ou O Fim da Música Antiga, publicado pela editora Oxford em 2007. O título é uma provocação do oboísta Bruce Haynes. Haynes, norte-americano, construiu toda a sua carreira profissional no Canadá. Mas antes disso, na Holanda, conheceu bem dois papas do movimento. Estudou flauta com Frans Bruggen e tocou na primeira gravação integral das cantatas de Bach, na década de 70, comandada pelo maravilhoso cravista holandês Gustav Leonhardt. Ator e testemunha do movimento, portanto, ele quis com este livro chacoalhar o mundo da interpretação historicamente informada, que, convenhamos, engessou-se demais nas duas últimas décadas, prezando mais a técnica do que o espírito vital que deve sempre determinar a execução propriamente dita. Estas palavras não são minhas, mas dele, Haynes, que conclui: a economia falou mais alto que o lado artístico. Haynes morreu em 2011, mas deixou lições essenciais sobre a interpretação. Era um otimista. Acreditava que os sofisticados conhecimentos e compreensão refinada dos instrumentos, técnicas e estilos do passado, adquiridos por estes músicos, podem habilitá-los a alcançar os objetivos e propósitos da música como eles eram originalmente entendidos. Para isso, é preciso estar vacinado contra o contágio da concepção artística moderna. Bruce privilegia mais a expressividade e menos os aspectos técnicos, embora os domine todos. Num trocadilho muito bem sacado, ele até substituiu uma palavra na conhecida expressão
interpretação historicamente informada. Para ele, a forma correta é interpretação historicamente inspirada. Uma aguinha. Ao redefinir as metas da prática interpretativa, Reines deu aos músicos ferramentas para criarem performances ousadas, provocadoras mesmo, e não só em relação à música barroca, mas em sentido amplo, aplicável à história da música inteira. O músico deve agir criativamente e, ao mesmo tempo, recreativamente, diz ele, em relação à história. Falou e deu um exemplo concreto notável. Arranjou movimentos de obras de Bach em 6 concertos para instrumentações diversificadas, mas tendo como modelos os famosos 6 concertos de Brandemburgo originais. Como, aliás, o Reines não fez mais do que o próprio Bach se cansou de fazer, contrabandeando ora músicas originais sacras para a música instrumental e vice-versa. O álbum foi lançado póstumamente pela Montreal Baroque Band. O título do álbum é Six Nouveaux Brandembourgeois, reconstruídos por Bruce Reines, do selo Atma de 2012. Está disponível nas plataformas de streaming. Basta vocês colocarem lá Bruce Reines, que vocês vão encontrar. Outra maravilhosa ousadia de Bruce Reines. Sempre imaginamos como seria uma ópera de Bach, tamanha a dramaticidade de suas cantatas e principalmente das paixões. Pois Reines montou a ópera pasticcio Althea of Tarsia, baseado no conhecimento minucioso que ele tinha das cerca de 200 de cantatas preservadas. Pensou áreas e recitativos deste monumental acervo de música vocal sacra e montou a ópera. Liberdade, porém, implica também responsabilidade e, sobretudo, conhecimento profundo. É exatamente esta liberdade que Ophélie Gaillard, Giuliano Carmignola e Mário Brunello assumem em relação às obras de Bach e Vivaldi. Eles desrespeitam a letra, ou seja, as indicações literais das partituras, mas demonstram um profundo comprometimento artístico, uma devoção genuína a estas mesmas obras, como fizeram em passado recente músicos do calibre de um Glenn Gould, por exemplo. Começamos nossa viagem com Ophélie Gaillard. Parisiense de 46 anos, ela tem feito de cada projeto musical um acontecimento. Em 2009, gravou um sensacional álbum duplo dedicado à música de Luigi Boccherini, compositor italiano que viveu no século XVIII e fez da Península Ibérica um segundo lar. Ela trabalha com a Pulcinella Orchestra, ensemble próprio, uma tendência, aliás, dos grandes solistas e cantores da atualidade, como Philippe Jaroussky, que a gente já assistiu na Sala São Paulo, por exemplo. A qualidade eleva-se substancialmente quando a parceria é permanente. Já no álbum Boccherini, havia alternância entre obras instrumentais e vocais. Ophélie repete o gesto neste álbum Vivaldi, com o correto argumento de que as noitadas barrocas jamais se limitavam a um ou outro gênero, mas se misturavam. E o que ela faz neste Vivaldi é o que ela faz neste Vivaldi. Entre os concertos, 2 lindas áreas funcionam como intermezzi. A mezzo-soprano Lucille Richardot canta Sovente il Sole, da ópera Andromeda Liberata, e a contralto Delphine Gallou canta Di Verde Ulivo, da ópera Tito Manlio. Mas o núcleo central do álbum são os concertos para violoncelo. Vivaldi, Ophélie ressalta, foi o primeiro a fixar o instrumento como solista. Ele compôs 27 obras concertantes para violoncelo, muitas delas raramente interpretadas modernamente. A maioria foi escrita para as meninas violoncelistas do Ospedale della Pietà, em Veneza, seu local de trabalho por décadas. Ele emancipou o instrumento, dedicando-lhe também 9 sonatas. Candidamente,
Ofeli revela que seu gosto por contínuos bastante robustos, o contínuo era o grupo que apenas acompanha o solista nos concertos, pois esse gosto dela pelos contínuos bastante robustos levou-a, diz ela, a acrescentar outros instrumentos além do cravo, órgão e teorba, uma harpa, às vezes uma guitarra e até um saltério em alguns movimentos lentos. Vocês não imaginam como a paleta de cores se enriquece. Para mim, diz Ofeli, estou falando de aspas agora, o violoncelo é o instrumento que melhor conecta o mundo da voz com o mundo instrumental. Ele canta como uma voz nos movimentos lentos. Numa das áreas, de Verde Olivo, ela usa um violoncelo Goffriller. O luthier veneziano Matteo Goffriller viveu entre 1659 e 1742 e foi o fundador da Escola Veneziana de Luthiers. Antônio Menezes também tocou no Goffriller por muito tempo. Não sei se ainda hoje continua com esse instrumento. Os Goffriller eram tocados pelas meninas da Orquestra da Pietà. Em casa, o Feli tem outros dois violoncelos. Um montado com cordas de tripas, a barroca, e outro moderno com cordas de metal. Mas a surpresa acontece em Sovente il Sole, em que o violoncelo piccolo de Ofeli contracena com as vozes em instrumento Em Sovente il Sole acontece uma surpresa incrível, porque ela usa um violoncelo piccolo, que se mistura e se faz um contraponto lindo com a voz em momentos iluminados. Ela usa um piccolo de 5 cordas, que era muito comum na primeira metade do século XVIII. Esse instrumento possui ao mesmo tempo a tessitura do violoncelo e também a do violino, por causa da sua quinta corda, que soa como a corda Mi do violino. Sua sonoridade é mais aérea, frágil, às vezes angélica, ao contrário do violoncelo habitual, que tem baixos profundos e carnudos na expressão de Ophélie Gaillard. Uma observação da violoncelista francesa nos permite saltar do seu álbum para o de Carmignola e Brunello. Ela diz que Vivaldi dá uma atenção especial ao timbre de cada instrumento, o que era inédito na época. Por outro lado, Ofeli argumenta que a escrita de Bach é indiferente ao instrumento. Será que Carmignola e Brunello pensaram nisso quando começaram a construir o repertório de seu álbum Bach Vivaldi, em que são acompanhados pela Academia della Nunziata de Milão? O certo é que eles partiram de 3 concertos duplos de Vivaldi para violino e violoncelo, uma formação diferente, pouco praticada durante o século XVIII, para revisitar 2 concertos de Johann Sebastian Bach. O conhecidíssimo BWV 1043 para 2 violinos e o BWV 1060, igualmente célebre, para violino e oboé. Fizeram uma operação simples. Transpuseram a parte do segundo solista uma oitava abaixo. E pronto, ela ficou a caráter para o violoncelo piccolo de Brunello. Por isso mesmo, o título do álbum é Sonare a Ottava. Liberdade excessiva? Não acredito. Acho até que Bach teria gostado da experiência. Logo ele, que em seu dia a dia intercambiava suas composições sem nenhuma cerimônia, a fim de atender às necessidades semanais da igreja, uma cantata por semana por décadas, e também a música instrumental das tardes no verão e noites no inverno de Leipzig no Café Zimmermann. John Eliot Gardner, que a gente teve já a chance de assistir ao vivo na Sala São Paulo, em concerto memorável, escreveu um livro maravilhoso sobre Bach, Bach no Castelo do Céu, onde ele diz que, ao contrário do que pensamos, Bach escreveu menos música sacra do que as leigas. Gardner vai mais longe, pinta as apresentações semanais de Bach no Café Zimmermann como verdadeiras raves ou jam sessions modernas. Brunello toca um violoncelo piccolo de 4 cordas, e não em vez do de 5 cordas, do piccolo de 5 cordas da
Ofélie Gaillard. Eles são de tripa e é um Filippo Fasser, Breccia, 2017, réplica exata de um Antônio Girolamo Amati, de Cremona, de 1600-1610. Com outro piccolo, 4 cordas Magini, do século XVII, Brunello gravou no ano passado um álbum duplo espetacular para o selo Arcana, em que interpreta, neste piccolo de 4 cordas, as sonatas e partitas originais para violino solo de Bach. O piccolo participa de muitas cantatas de Bach, diz Brunello. O efeito é espetacular, vale muito a pena ser ouvido. Carminhola toca um Stradivarius Bayeux, de 1732, que lhe foi presenteado pela Fondazione Cassa di Risparmio de Bologna, por seu comprometimento com a orquestra Mozart, daquela cidade italiana. 2 concertos de Vivaldi, incluindo uma sinfonia para cordas reconstruída por Olivier Fauré, alternam-se com 2 concertos de Bach neste álbum. No centro, uma encorpada sonata em dó menor para cordas de um autor que só é modernamente conhecido por uma circunstância banal. Seu empregador, o conde Karl von Kaiserlin de Dresden, pediu a seu ex-professor Johann Sebastian Bach que compusesse algo para seu músico de corte tocar que o fizesse dormir. Vocês conhecem muito bem essa história. A insônia atormentava o conde. Daí nasceram as variações Goldberg de Bach, monumentais. Pois a bela sonata para cordas é assinada por este aluno de Bach, Johann Gottlieb Goldberg, que viveu pouco, entre 1727 e 1750. Ele morreu no mesmo ano da morte de seu mestre, aos 23 anos. Meu Deus do céu, como ele viveu pouco. Mas é mais do que uma curiosidade, porque essa sonata é muito consistente. Vale a pena vocês prestarem atenção nela. Os concertos RV 508 e RV 515 de Vivaldi, assim como o BWV 1043 de Bach, são para 2 violinos. O concerto BWV 1060 foi escrito para 2 cravos em dó menor. E sobre este último, olhem que coisa engraçada. Ele foi originalmente composto para violino e oboé. Vejam como os instrumentos mudavam na mão de Bach, desses compositores do século XVIII. Carminhola e Brunello só os devolveram a 2 instrumentos melódicos. Simples, não? Ofélie Gaillard, Giuliano Carminhola e Mário Brunello praticam de modo deslumbrante a música de Bruce Haynes. Não a música de Bruce Haynes. Eles praticam a música como Bruce Haynes nos mostrou no começo dessa nossa conversa, de que a interpretação deve ser, antes de tudo, historicamente inspirada, e não apenas informada, como pregam há décadas os papas do movimento. Eles ocupam os amplos espaços que a música barroca abre para os intérpretes. Usam a inteligência, o conhecimento e, acima de tudo, o seu talento musical. Termino nossa conversa de hoje com um livro muito especial. Ele se intitula Interpretare, diálogo tra um musicista e um jurista, Mário Brunello e Gustavo Zagrebelsky. Foi publicado em 2016 pela editora Il Mulino, de Bolonha. É absolutamente surpreendente que um grande músico discuta interpretação com um jurista. Mas fora daqui, isso pode ser mais comum do que a gente sequer imagina, não é mesmo? Nossa realidade é bem pior do que essa. Zagrebelsky, de 77 anos, foi presidente da Corte Constitucional Italiana entre 1995 e 2004, o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal, o STF. E sabem como eles se cruzaram? Vocês não vão imaginar. O Brunello conta isso logo no início do livro.
Logo depois de terminada uma conferência literária, já é um diferencial, né? Conta o violoncelista, ele ouviu alguém tocando, e bem, uma sonata de Mozart na sala ao lado. Quando ele me viu, conta Brunello, atacou os primeiros compassos da sonata número 3 em Lá maior, opus 69, de Beethoven, para violoncelo e piano. E suas primeiras palavras para mim foram: meu sonho seria poder tocá-la inteira. Vamos tocá-la, respondi. Como um intelectual, com a cabeça mergulhada nos textos sagrados das leis, avaliando e pesando frases e palavras, pode ler música, uma sonata de Beethoven? O meu texto sagrado, perguntou-se perplexo Brunello. A segunda pergunta foi inevitável. Até que ponto um texto sagrado, partitura ou lei que seja, pode conceder um espaço de liberdade para o intérprete e sua interpretação? Isto é que é liberdade. Tem o intérprete. A liberdade que o intérprete tem diante de um texto sagrado, como uma sonata de Beethoven ou um artigo da Constituição, é o mesmo, na música como no direito, diante de uma lei ou de uma suíte de Bach, o intérprete movimenta-se numa delicada zona limite que se situa entre seguir ou criar. O diálogo é fascinante e muito enriquecedor. Para Brunello, aspas, o intérprete que deve respeitar o signo escrito torna-se o sacerdote de um rito, e sua tarefa é projetar a obra original na modernidade, buscando o difícil equilíbrio entre mantê-la íntegra e fazê-la dialogar com seu tempo. Aqui é o tempo do intérprete que ele quer dizer. Então, ao tocar Bach, Vivaldi, esses músicos conseguem trazê-los para o século XXI, né? Imprimindo uma interpretação que tem liberdade e, ao mesmo tempo, respeita não apenas a letra, ou não só a letra, respeita o espírito dessas composições que muitas vezes estão além da letra e até ao contrário do que a letra diz. A letra partitura que eu estou dizendo, né, as notas. Desde o advento da reprodução fonográfica, diz o Brunello, intrometeu-se um novo elemento na prática da interpretação de uma obra musical. Começamos a construir uma Bíblia sobre a história da interpretação. E como esta história é um ótimo pretexto para a falta de ideias ou de empenho do intérprete em renovar a experiência da interpretação, aqui ele ataca os músicos que fazem sucesso, hein? Fazem bastante sucesso internacional, inclusive aqui no Brasil, músicos que não correm riscos, preferem uma interpretação correta, mas não mais do que isso. Ora, música é performance, música é risco. Você se arriscar é a essência desse jogo de interpretação. Pois, afinal, diz o Brunello, o objeto da interpretação deve ser anular a distância entre obra e intérprete, tornar a obra viva e atual. Interpretar, portanto, é uma ação cultural que deixa sinais, signos, profundos ou mais superficiais, em favor de uma civilização. Só a interpretação pode conjugar passado, presente e futuro. É claro que a gente não tem tempo. O livro não é grande, o livro do Brunello com Zagrebelsky. Tem 150 páginas. Mas a gente não tem tempo aqui para reproduzir mais da conversa entre eles. Eu quase falei mais do Brunello do que do Zagrebelsky, né? Mas vale a pena ler esse livro, saboreá-lo, porque ele é muito interessante. O Zagrebelsky coloca questões profundas de interpretação musical. E o Brunello se aventura no campo jurídico sem ter nenhuma formação. A certa altura, Zagrebelsky lembra uma máxima, que é muito falada no direito. O que é justo, o direito, é também belo. E o que é belo, a música, também é justo. E Brunello responde definitivo.
A verdade da minha música e a verdade do teu direito passam sempre pelo momento fatal da interpretação. E no caso da música, esta verdade desvanece no próprio momento em que se revela. Que linda, poética e inspirada maneira de falar de seu ofício. Recomendo vivamente a vocês que não deixem de, além de ouvir estes álbuns preciosos, também lerem os livros de Bruce Haynes e os diálogos entre Brunello e o jurista Zagrebelsky. Obrigado pela atenção de vocês. Se houver alguma pergunta ou comentário, estou à disposição. Então, vou trocar de óculos porque eu vou ler aqui, tem um corpinho menor aqui. Ô, Omar. Maravilha, Omar. Tem sim, ela tem. O Giovanni está falando que a Ofeli tem um disco incrível, do ano passado, esse disco, tocando com o Toquinho. É inacreditável como essa mulher é versátil, como ela é. O grande músico não faz distinção entre grande música, música clássica, música de concerto e música popular ou qualquer que seja. O grande músico olha quando a música tem qualidade de invenção. Se ela tem qualidade de invenção, ele se empenha e mergulha nela. Né? É o caso dessa aventura. Obrigado, Giovanni, de ter lembrado, porque eu tinha até... Eu ouvi ontem essa gravação dela, muito boa. Está no YouTube, vocês podem ouvir quantas vezes quiserem. Alguma observação mais, hein? É fantástico, Maria Cecília, o diálogo entre um músico e um juiz. Olha, eu fiquei absolutamente embasbacado, sabe? Primeiro, humilhado, né? Porque a gente jamais poderia imaginar aqui que algum político ou algum ministro, né, fosse músico também e consiga dialogar neste nível do Brunello em termos de interpretação das leis, equiparando a interpretação das leis, que são textos sagrados, a interpretação de uma sonata de Beethoven ou de Bach, que são também considerados pelos músicos textos sagrados. Né? É impressionante. Pena que esse livro só existe em italiano, eu acho. Mas olha, vale a pena o esforço para ler isso. Vigiane Costa, essa qualidade de passar de um estilo... É verdade. Os barroqueiros de coração, aqueles barroqueiros que assumem, eles assumem a mesma liberdade que Bach tinha, que Vivaldi tinha, meu Deus do céu. Bach gostou dos concertos do Vivaldi de violino e simplesmente fez para cravo, para teclado, para 1, 2, 3, 4 teclados. Claro que ele adensou incrivelmente a harmonia, o contraponto, quer dizer, ele fez uma polifonia muito mais cerrada do que o discurso do Vivaldi, que estava mais preocupado em mostrar com a técnica do ritornello, né, em ter um refrão que permite ao solista exibir-se mais e mais vezes, mostrando toda a sua virtuosidade. Né? Os dois gênios absolutos, tanto Vivaldi quanto Bach. Né? Mais alguma coisa? Obrigado, Ligiane, pela observação. Cauê. Acho que é isso, né? Bom, acho que podemos encerrar. Agradeço, então, a atenção de vocês e, por favor, não deixem de ouvir esses discos e tentar ler esses livros aí. Deixa eu falar uma coisa fácil. Quem tem o Kindle, esses livros estão baratos na edição Kindle, tá? No Kindle da Amazon. A edição digital é bem baratinha e é muito interessante, muito. O livro do Bruce Haynes, então, é uma festa, uma verdadeira festa. Aconselho vocês a ouvir os outros 6 concertos de Brandemburgo compostos pelo Bruce Haynes. Tá bom? Obrigado, boa noite a todos.